Olá pessoal, bom dia. Quero compartilhar com vocês um devocional que está na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 24, que diz assim: E assim Deus os entregou a toda espécie de pecados sexuais para que fizessem tudo de acordo com os desejos pecaminosos do seu coração, para terem relações vergonhosas uns com os outros, em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram crer em mentiras e assim adoraram e serviram as coisas criadas e serem criados, em lugar do Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Paulo, então, repreendendo os pagãos da igreja de Roma, os idólatras, aqueles que rejeitaram o conhecimento de Deus, aqueles que desprezaram o Deus Criador dos céus e da terra. Sendo assim, Paulo o explica para eles as consequências que ele terá por ter feito isso. O conhecimento de Deus veio, eles negaram, eles preferiram adorar a criação, aquilo que foi criado por Deus, do que o próprio Criador. E com isso veio as consequências. Por isso que Paulo nos orienta aqui e fala que Deus, então, o permite eles liberdade aos seus desejos do seu próprio coração, as concupiscências, os desejos vergonhosos. Como diz aqui Paulo, que assim Deus o entregou a toda espécie de pecados sexuais para que fizesse tudo de acordo com os desejos pecaminosos do seu coração. Isso aconteceu com a igreja de Roma, com os pagãos que rejeitaram todo o conhecimento de Deus e com as consequências deram liberdade aos desejos maus do seu coração. Eles passaram a fazer coisas horríveis diante dos olhos de Deus. Passaram a ter liberdade aos seus desejos. Passaram a adorar, como disse, a obra, a criação de Deus do que o próprio Criador. Passaram a viver completamente a liberdade e imoralidade dos seus próprios corações. Isso acontece porque a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecados, fomos concebidos em pecados e todos nós somos má por natureza devido ao pecado original. Se nós dar liberdade aos nossos corações, nós só fazeremos coisas ruins que não agradam a Deus. Por isso, irmão, que do coração procede a queda, é do coração, irmão, que procede toda mal, toda coisas ruins, porque o coração é dele, o coração que nos faz ter atitudes que não provém, que não agrada a Deus. Por isso que quando Deus os transforma primeiramente o nosso coração. Transforma primeiramente o nosso coração de dentro para fora. Por isso que a palavra de Deus nos ensina para não pecar contra Deus, nós temos que ter o seu conhecimento. Nós temos que ter a sua palavra, como disse o salmista Davi, dentro dos nossos corações para não pecar contra Deus. Quando nós enchemos nossos corações da sua palavra, a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Nós agimos, nós temos frutos, nós temos atitude de acordo com o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio do conhecimento, cheio da presença de Deus, nós teremos frutos que vêm agradar a esse Deus Todo-Poderoso. Por isso, encha seu coração da palavra de Deus. Busque a Deus, não rejeite o seu conhecimento, mergulhe na palavra de Deus, encha seu coração da presença da palavra de Deus. Sendo assim, você glorificará, exaltará o único Deus que é o Criador dos céus e da terra. Você encherá seu coração da palavra de Deus, você terá frutos, você terá atitudes que agrada ao nosso Deus verdadeiro. Por isso, encha seu coração, porque assim nós não viveremos a liberdade que nós temos fora de Deus. Nós passaremos a ser cativo, escravo com Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, fui crucificado com Cristo.
não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo em mim é para viver a vontade de Deus. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus. E Deus deu a consequência, Deus puniu, Deus permitiu que eles vivessem a liberdade do desejo, os pecaminosos de seus corações, que foram terríveis, como foi o rei Acabe. Deus permitiu profetas de mentiras para que podia iludir o rei Acabe e ver as consequências da morte. Por isso, irmãos, vive, pratique, busque o conhecimento da palavra de Deus. E assim você viverá na presença e adorará somente a Ele que é digno de ser adorado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.